Olá, amados do Senhor, glória a Deus, louvado seja Deus por mais um dia na sua presença e por a gente continuar aqui a nossa caminhada pela palavra, pelo livro de Isaías. E hoje nós vamos percorrer os capítulos 31 a 33. Nós vimos até aqui, Judá tentando encontrar segurança em alianças humanas. E agora Isaías, ele continua essa mensagem mostrando que confiar em Deus sempre vai ser mais seguro do que confiar no poder dos homens. E ao mesmo tempo o profeta, no meio desse caminho, aí, vai nos apresentar uma das mais belas visões sobre o nosso amado, o rei justo que vai governar o seu povo, e vai trazer paz. Eu sou a Giovana Jacques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. E Isaías aqui no capítulo 31 começa voltando ao mesmo problema do capítulo anterior. Muitos em Judá ainda acreditavam que o Egito poderia proteger eles. Podia proteger do povo, do poderoso exército da Síria. O Egito possuía cavalos, possuía carro de guerra, soldados experientes. Então, aos olhos humanos, era um aliado muito forte. Mas Deus lembra ao povo que os egípcios eram apenas homens. Isaías diz: os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos são carne e não espírito. O profeta quer mostrar que a força humana ela é limitada. Exércitos podem até impressionar, mas nenhum deles pode substituir o cuidado do Senhor. Então Isaías usa duas imagens, para descrever como Deus protegeria Jerusalém. Primeiro ele compara o Senhor a um leão. Quando o leão guarda sua presa, ele não se assusta com os gritos dos pastores para tentar afastá-lo. Da mesma forma, Deus não seria impedido de cumprir os seus planos por causa das ameaças dos inimigos. E depois a comparação muda. Agora Deus é descrito como uma ave protegendo os seus filhotes. Isaías diz que o Senhor protegerá Jerusalém como um pássaro que abre as suas asas sobre o ninho. São dois exemplos diferentes, mas que se completam. Deus ele é forte o suficiente para vencer os inimigos e ao mesmo tempo cuidadoso para proteger aqueles que pertencem a ele. E Isaías faz um apelo: voltem para aquele de quem vocês tanto se afastaram. O problema de Judá nunca foi apenas militar. O problema de Judá, antes de tudo, era espiritual. E Deus queria que o seu povo voltasse para ele. E o capítulo termina com uma promessa: a Assíria cairia, mas não pela espada de outro exército. Seria pelo próprio Senhor. O Senhor derrotaria aquele império. E foi exatamente isso que aconteceu quando Deus interveio de uma forma milagrosa ali nos dias do rei Ezequias. E o capítulo 32, depois de tantas advertências, Isaías olha para o futuro e apresenta uma cena completamente diferente. Ele faz um anúncio: vejam, um rei reinará com justiça e os príncipes governarão com retidão. Naquele momento, essas palavras traziam esperança para Judá, mas também apontavam para um rei muito maior, o nosso amado Jesus Cristo. Isaías descreve esse rei como alguém que oferece abrigo em meio à tempestade, proteção contra o vento forte e água em uma terra seca. Assim como um viajante encontra descanso à sombra de uma grande rocha no deserto, nós também encontramos segurança em Cristo. E o profeta diz que nesse tempo, os olhos dos que enxergarão não ficarão fechados. Dos que enxergam, os olhos dos que enxergam não ficarão fechados. E os ouvidos estarão atentos. As pessoas passarão a compreender a verdade de Deus com clareza. E em seguida Isaías mostra uma mudança de valores. Naquela sociedade, muitas vezes, pessoas perversas eram admiradas, enquanto homens íntegros eram desprezados. Mas Deus ia mudar essa realidade. O insensato não seria mais chamado de nobre, o enganador não seria considerado honrado. Cada pessoa seria conhecida pelo seu verdadeiro caráter e não pela aparência ou posição que ocupava. E depois Isaías fala diretamente às mulheres de Jerusalém. Naquele tempo, muitas viviam tranquilas e confiantes, acreditando que a prosperidade nunca ia acabar. E aí o profeta não está condenando as mulheres por serem mulheres, mas usando esse grupo como o símbolo de uma sociedade acomodada, que vivia sem perceber o perigo espiritual ao seu redor. E ele as chama para despertar.
Os campos deixariam de produzir, as colheitas diminuiriam, a alegria seria substituída pela preocupação. Era um convite para abandonar ali a falta de segurança e se voltar para Deus. E mais uma vez o capítulo termina com esperança. Isaías anuncia que um dia o Espírito do Senhor seria derramado do alto. E então o deserto floresceria, a justiça produziria paz, a retidão traria descanso e segurança. E essa promessa aponta para a transformação que Deus realiza no coração das pessoas por meio do seu Espírito. O capítulo 33, o último capítulo aqui desse dia, começa anunciando o juízo contra a Síria. Durante muito tempo esse império destruiu cidades, enganou povos, espalhou violência. Mas Isaías declara que chegaria o dia em que ele também experimentaria aquilo que havia feito aos outros. Mesmo diante dessa ameaça, o povo ele faz uma oração muito bonita. O povo clama: Senhor, tem misericórdia de nós. Em Ti temos esperado. Eles reconhecem que a verdadeira esperança não está nas armas nem nos exércitos, mas no Senhor. Isaías então descreve Deus como aquele que se levanta para agir, e quando o Senhor intervém, os inimigos fogem. As nações tremem, o povo volta a experimentar segurança. E o profeta também nos mostra quais são as características daqueles que podem viver na presença de Deus. E ele pergunta: quem de nós pode habitar com o fogo consumidor? A resposta não fala de pessoas perfeitas, mas fala de pessoas que vivem com integridade, que praticam a justiça, que rejeitam a corrupção e que não fecham os olhos para o mal. Essas atitudes não compram o favor de Deus, mas revelam um coração que deseja andar com Ele. E no final do capítulo, Isaías volta nossos olhos para Jerusalém restaurada. A cidade será um lugar de paz. Nenhum inimigo conseguirá destruí-la. Então o profeta declara: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, é Ele que nos salvará. Isso reúne 3 funções que normalmente pertenciam a pessoas diferentes. O juiz fazia justiça, o legislador estabelecia as leis, o rei governava a nação. Mas o Senhor, Ele faz tudo isso de uma forma perfeita. Ele governa com justiça, Ele estabelece o que é bom e Ele salva o seu povo. E o capítulo termina descrevendo um tempo em que o povo viverá em segurança e ouvirá uma promessa maravilhosa. Ao povo que lá habitar será perdoada a sua iniquidade. Mais uma vez Isaías mostra que o maior problema da humanidade não é apenas o inimigo do lado de fora. O maior problema da humanidade é o pecado que precisa ser perdoado. É o que está dentro. E ao caminharmos por esses 3 capítulos, nós percebemos uma mensagem muito clara. Judá precisava escolher em quem colocaria sua confiança. No Egito, nos exércitos, nas estratégias humanas ou no Senhor. E Isaías mostra que Deus ele é forte como um leão, cuidadoso como uma ave protegendo os seus filhotes. Ele é justo como um rei perfeito e misericordioso para perdoar aqueles que se voltam para Ele. E todas essas imagens, todos esses exemplos encontram cumprimento em Jesus Cristo. Jesus é o Rei justo anunciado por Isaías. Jesus é o nosso abrigo em meio às tempestades. Jesus é quem derrama o Espírito sobre o seu povo. Jesus é quem governa com justiça. Jesus é o único capaz de perdoar os nossos pecados e nos dar a verdadeira paz. Que nós venhamos a aprender a confiar menos em nossas próprias forças e mais no Senhor, porque somente o Senhor é digno da nossa confiança. Somente o Senhor jamais falha. Amém? Muito obrigada por estar mais um dia aqui conosco na Bíblia em Histórias Vivas. E amanhã, se o Senhor permitir, estaremos juntas. Que Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço.